Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje continuaremos a falar sobre cinema. E hoje eu falarei sobre um filme bem interessante, O Grande Hotel Budapeste. Então essa é uma série aqui do House Series, em que eu farei as análises críticas de cinema. E também teremos alguns episódios que eu analisarei cenas em detalhes, mostrando ângulos, enquadramentos e tudo mais. Sempre que eu assistir algum filme eu farei esse quadro de críticas cinematográficas, já que muitos de vocês estão pedindo por isso. Eu fazia as críticas escritas lá na página da STEC e na página da Inatec, que é na antiga STEC, e agora eu farei elas aqui em vídeo. Então é isso aí, vamos começar. O Grande Hotel Budapeste é um filme sensacional que eu indico muito. O elenco é ótimo, a história é muito bem escrita e o ambiente ele é muito poético. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. Embora ele tenha uma ação legal, eu já deixo avisado para quem gosta de filmes extremamente de ação, de blockbusters, que esse filme ele já é mais contemplativo. Ele não é um filme destinado à ação, mas ele tem alguns takes mais longos, porque ele é bem contemplativo mesmo para você apreciar a cena e a história, principalmente a narrativa. Ele é muito legal porque ele tem uma mescla do lar de contos com aqueles filmes de detetive de antigamente. Então ele mistura muito bem essas duas identidades, um conto com essa história de detetive. É bem interessante esse formato. The police are here. Tell them I'll be right down. She's been murdered, and you think I did it. You're looking so well, darling, you really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. Eu diria que é algo que tem aquela doçura das aventuras de Tintin, porém para um público mais maduro e sem os exageros das cenas de ação. O filme As Aventuras de Tintin, por exemplo, uma grande adaptação do Spielberg, vocês podem perceber que ele é mais frenético do que o desenho. É como se você compilasse algumas coisas do desenho em um filme, então acontece muita coisa depois da outra e você não tem aquela válvula de escape para respirar, né? Só como eu falei das Aventuras de Tintin, então eu abro esse contraponto aqui pro filme As Aventuras de Tintin, que pra mim também é excelente. Mas voltando ao Grande Hotel Budapeste, a história ela é metalinguística. Metalinguagem é quando uma linguagem faz referência a outra, por exemplo, uma foto de alguém fazendo uma foto, um filme sobre a história do cinema e tudo mais. Mais do que metalinguístico, que a gente chamaria hoje de Inception por causa do filme, esse filme, mais do que a metalinguagem, é uma história dentro da história dentro de outra história. We need to make a plan for your survival. Hide this. Porém, o diretor ele consegue passar isso com fluidez de forma que o espectador entenda. Porém, é simples, mas não é simplificado. Segundo Einstein, tem uma grande diferença entre ser simples e ser simplificado. Simples é quando aquilo tem os elementos básicos para o entendimento do público. Por exemplo, uma coisa pode ser muito simples, o logo da Nike, e você já entende, né? Aquela forma ela é muito sutil. Agora o simplificado é quando você tem que começar a mastigar muito e explicar demais. Quando você explica muito, perde a graça, que é um grande erro do filme As Aventuras de Pi. O diretor ele simplifica o final, subestimando a capacidade intelectual do espectador e fechando muito a obra, fechando muito a possibilidade interpretativa. Então, o Hotel Budapeste ele é simples, porém não é simplificado. A história é passada com fluidez, de forma que você entenda, com os elementos certos, dosados da forma correta, porém não é algo muito mastigado a ponto de entregar para você toda a trama pronta. Afinal, a graça de um filme da publicidade é isso, é
o espectador fechar a mensagem na mente dele. E para isso você sempre deve ocultar um dos elementos da história, o começo, o meio e o fim, para gerar aquela expectativa e não entregar tudo completo de mão beijada ao espectador, mas deixar que ele faça um trabalho de raciocínio para complementar a obra. Esse filme ele usa uma técnica que eu julgo ser um tilt shift ao contrário, se é que isso existe. Tilt shift é quando você tira uma fotografia de algo, de um ambiente, num plano geral, para que aquilo pareça uma miniatura. Então você desfoca as bordas, né, e aumenta a saturação. Eu já falei isso aqui no canal, como fazer tilt shift na câmera e como fazer no celular e até como simular no Photoshop. Então tilt shift, você fotografa algo para parecer uma miniatura, algo real. E a gente sabe que o trabalho de maquete no cinema é muito complexo, não tem meio termo quando você usa maquete, ou ela ficou perfeita, de forma que realmente passa a ideia dessa ilusão, se demonstra ser para o espectador, ou ela vai ficar muito ruim a ponto que o espectador ele vai achar que é tosco, né? Então a maquete não tem meio termo, ou você acerta em cheio ou você fracassa miseravelmente. Não tem uma maquete que fica mais ou menos certa no cinema. E alguns filmes usam maquetes para representarem coisas reais. E o Grande Hotel Budapeste faz uma coisa que eu nunca vi no filme, que é muito diferente, porque para representar o hotel, ele usa uma maquete, mas é uma maquete que não foi feita para parecer um hotel, mas sim para parecer uma maquete. Ou seja, é uma maquete que, embora ela seja feita para representar o hotel, ela não tem nenhuma pretensão de realmente fazer isso, simular o simulacro da realidade, mas sim ela abraça de uma forma muito legal a plasticidade de maquete, o que faz com que a fotografia fique muito dinâmica, muito interessante e muito original. Então é uma maquete representando algo real, mas que quer passar sim a intenção, a linguagem de ser uma maquete. Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Algumas cenas são mais forçadas para parecer um estilo mais trash, mas até isso casa bem ao estilo do filme. As cenas são mais longas, contemplativas, porém utilizando muito o movimento de câmera para dar um dinamismo. Usa muito o panorama e o tilt, inclusive em algumas cenas, algumas transições são bem legais. Quando a câmera ela usa o roll, ela faz uma rotação de 90 graus de forma mecânica, mas fica bem legal para a transcrição da cena. Então eu acho esse uso desse 90 graus algo bem interessante, desse 90 graus, né, algo bem legal para você deixar a imagem expressada da forma certa nessa movimentação da câmera. De forma muito interessante, isso cria uma boa dinâmica na transcrição das cenas. Na composição, então, que de forma criativa dispensa o uso exacerbado dos cortes de imagem, poupando assim esses cortes na montagem. O uso das cores é bem interessante, sendo na maior parte do filme o uso de cores pastéis ou muito saturadas. I want roadblocks at every junction for 50 kilometers. I want rail blocks at every train station for 100 kilometers. Get in! I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes. Na maior parte do caso, as harmonias são análogas ou monocromáticas. Porém, o uso de cores complementares é utilizado com sabedoria para representar alguns destaques. Inclusive, em dois casos muito específicos, o uso da vinhetagem trouxe uma característica bem cartunesca ao filme. E falando em vinhetagem, se nota que em muitos casos, o uso da iluminação que acende e apaga para pegar alguns detalhes, junto com o uso da vinheta, traz um uso muito raro da luz em caráter adiegético, ou seja, da iluminação que não faz parte da cena em si do momento, mas sim uma requinte, uma técnica de pós-produção para passar alguma sensação, alguma emoção ao filme. Ao fim, o filme se apresenta como uma mescla bem suave de literatura, teatro e cinema, de uma forma bem transmediática. E é muito interessante o fato dele ser explicitamente dividido em partes. Isso contribui para esse aspecto transmediático em que você entende e lê cada parte como um capítulo. Por isso que eu falei então que ele é muito próximo da literatura, dos atos do teatro, inclusive do cinema. Primeiro, segundo, terceiro ato e assim por diante. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeath the painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustav H? I'm afraid that's me, darling. Embora o foco não seja humor, ele traz algumas cenas de humor bem naturais. E isso traz um alívio cômico bem interessante ao filme. Que inclusive eu falei sobre o Deadpool esses dias, e Deadpool é um filme de comédia, né?
Deadpool não é que é um filme de ação com alívios cômicos, mas é um filme de comédia com alívios de ação. Eu descreveria assim o Deadpool. Eu vi esse filme porque o cartaz me chamou muita atenção, o cartaz que foi exposto, então eu resolvi assistir e não me arrependi. Então foi muito interessante o Grande Hotel Budapeste. Code, and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple. I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. A gente sempre pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Sua participação é muito importante para nós. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo e eu fui. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.